Olá, meus amigos. Meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Para nós é uma honra e um privilégio estar aqui. Nós vamos dar início a mais um programa dessa série, Direitos Fundamentais e Humanos, aqui na TV Justiça. É importante, se você quiser mandar um e-mail para a gente, é o saberdireito@stf.jus.br. Nós estamos tratando os direitos fundamentais e humanos, como disse. Nós já vimos anteriormente os direitos do homem, que são aqueles inerentes a nós, que não precisam estar escritos em lugar nenhum para serem respeitados. Os direitos fundamentais são aqueles previstos na Constituição de um país. E aqueles direitos, quando previstos em tratados de direitos humanos, são chamados direitos humanos. Vimos também a questão do princípio da celeridade, que os processos devem ser rápidos. Vimos também o bloco de constitucionalidade, a somatória de normas no topo da pirâmide, entenda a nossa Constituição e Decreto 6949. Vimos a questão da supralegalidade, os tratados de direitos humanos que não têm aquele status de norma constitucional, são normas supralegais, acima das leis, mas abaixo da Constituição. Vimos as dimensões ou as gerações de maior incidência em concurso da primeira e terceira geração. Primeira geração protege o indivíduo, segunda geração grupos de pessoas, terceira geração todas as pessoas. Vimos as características principais para fins de concurso e das investigações acadêmicas que vocês façam, ou porque você gosta do tema, As principais características dos direitos humanos: universalidade, indivisibilidade, interdependência, interrelacionariedade, vedação no retrocesso, historicidade, imprescritibilidade, limitabilidade, as principais características dos direitos humanos. Avançamos para a dignidade da pessoa humana, um estudo aprofundado do que é a dignidade da pessoa humana, que corresponde, no mínimo, a pessoa ter acesso a um mínimo para a sua existência. Vimos a internacionalização dos direitos humanos, a expansão, a valorização dos direitos humanos. Vimos também a federalização de inquéritos ou processos que envolvem grave violação de direitos humanos. E agora vamos avançar para as garantias constitucionais ou mecanismos constitucionais de proteção dos direitos fundamentais e humanos, conhecidos também como remédios constitucionais. Quais são os remédios constitucionais que vão viabilizar, proteger os direitos humanos? E nós vamos adotar, nesse nosso estudo aí, o posicionamento mais prevalente, mais atual com relação a essas garantias constitucionais ou remédios constitucionais para viabilizar os direitos fundamentais e os direitos humanos. Então vamos caminhando devagarzinho, vocês vão anotar se quiserem. Então, o primeiro remédio constitucional nós vamos tratar com vocês vai ser o direito de petição, ok? Meus amigos, o direito de petição é aquele previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A. Na nossa Constituição, os senhores encontram no artigo 5º, inciso 34, a linha A. Artigo 5º, inciso 34, a linha A. O direito de petição, ele tem um caráter eminentemente administrativo. Corresponde ao direito de petição, não colocou? Direito de petição, artigo 5º, inciso 34, a linha A. Ok? Ele tem um caráter administrativo. E o que significa de modo bem simples para eu anotar aqui no meu caderno? O direito de petição corresponde a um meio de se levar a conhecimento do Estado uma ilegalidade que lá existe. Então é um meio, é um mecanismo de você levar a conhecimento do Estado que existe uma lesão, uma violação de um direito lá previsto. Deu certo? Conseguimos? É um direito de você levar a conhecimento do Estado que existe uma violação, uma ilegalidade dentro daquele Estado. E nós temos no seu caderninho, daí você anote, por favor, que o direito de petição, ele não tem formalismos, ok? Não tem formalismos e não depende de advogado. O direito de petição não tem formalismos, não depende de advogado. De modo bem simples, como é que eu posso exemplificar para vocês? Muito simplesinho, ó. Anote se você quiser. Imagine que os senhores estão insatisfeitos com a varreção de rua ou a coleta de lixo do seu bairro. E você vai até o órgão municipal, entenda, até a subprefeitura ou a administração regional daquele município e relata, olha, estou contando para vocês que está sendo feita uma péssima coleta de lixo ou a varreção da minha rua. Peço providências. Ao fazer isso, os senhores estão realizando o seu direito de petição. Isso pode culminar ou não num processo administrativo ou até judicial. Da mesma forma, quando um cliente comparece no seu escritório e fala assim para você: doutor, eu estou sendo vítima de concussão, tem um policial me extorquindo. Olha,
Quando você fala para o cliente, olha, tudo bem, nós vamos colocar isso no papel, vou levar a conhecimento da Corregedoria e do Ministério Público. Quando você faz isso, não se esqueça, você está realizando o seu direito de petição. Okay? Essa notícia crime, quando você leva conhecimento da Corregedoria ou do Ministério Público, pode culminar numa ação penal. Não se esqueça, esse início é o direito de petição. Entre nós, não precisa de advogado, não tem formalismos, você está externando a sua indignação em face de uma ilegalidade, um abuso cometido por alguém do Estado. Importante, está no seu caderno, grifa aí. Não precisa de advogado, não tem formalismos. Posso fazer através de um digidenúncia? Posso fazer através de um foro de denúncia? Posso fazer através, eu diria petição através de uma cartinha? Lógico que pode. O direito de petição é um remédio constitucional para combater uma ilegalidade e tem caráter administrativo. O primeiro remédio é esse. Ponto e vírgula para o segundo remédio. Meus amigos, o segundo remédio, ele é muito conhecido na área penal, na área processual penal. Anote, entre parênteses, habeas, entre aspas, né? Habeas corpus, habeas corpus. Tome o corpo, libera o corpo, né? Tome o corpo, libera o corpo. O habeas corpus é um remédio constitucional para proteger o direito de ir e vir. Proteger o direito de ir e vir. Você entenda locomoção. Proteger o direito de ir e vir. Locomoção. Alguém está preso ilegalmente, alguém está preso abusivamente. Qual remédio eu vou me socorrer para colocar a pessoa para fora da prisão? O habeas corpus. Dicas no seu caderninho. Primeira dica, não precisa de advogado. Primeira dica, não precisa de advogado. Habeas corpus não precisa de advogado. Ok? A segunda dica tem caráter processual, né? A segunda dica, anote se você quiser, é possível uma liminar, mesmo não havendo previsão legal. É possível uma liminar, mesmo não havendo previsão legal. É possível liminar, mesmo não havendo previsão legal. O que vocês têm que demonstrar na petiçãozinha de vocês? Lembra? Fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, a plausibilidade do direito, e o periculum in mora, o perigo da demora. Então, numa petição, numa cartinha, em um parágrafo tem que demonstrar, olha, o indivíduo não estava naquele local e se ele ficar preso haverá um prejuízo para ele. Ok? No seu caderno põe assim como dica também. Se você quiser se inteirar mais sobre o tema, os senhores vão ler, se quiserem, do artigo 647 ao artigo 667, do artigo 647 ao artigo 667 do Código de Processo Penal, do CPP. CPP é Código de Processo Penal. Você vai ler do artigo 647 ao artigo 667 do Código de Processo Penal. Ok? Então, o habeas corpus, segundo remédio constitucional, também não precisa de advogado, vai proteger o direito de ir e vir. Agora, importante, eu estou indo e vindo, isso, direito de ir e vir, locomoção. E eu sofri uma prisão ilegal ou abusiva. Eu só posso usar do habeas corpus se eu tenho uma prisão ilegal ou abusiva, porque se a prisão for legal, não cabe habeas corpus, né? Então, destaque no seu material, por favor, que existe uma prisão ilegal ou abusiva. 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 Deu certo até aqui? Então, habeas corpus protegeu o direito de ir e vir, não precisa de advogado, é possível liminar, mesmo não havendo previsão legal. Na Constituição, agora eu quero que você anote, na Constituição, o habeas corpus está lá previsto no artigo 5º, inciso 67. Ok? Artigo 5º, inciso 67. LXV, 2 pauzinhos. 68, perdão. LXV, 3 pauzinhos. Artigo 5º, inciso 68. 68. Ok? Então, o habeas corpus está na Constituição, artigo 5º, inciso 68, e também está previsto no Código de Processo Penal do artigo 647 ao artigo 667 do Código de Processo Penal. Ok? Proteger alguém que está preso ilegalmente ou abusivamente. Tudo bem até aqui? Meus amigos, quando eu tenho o direito de petição,
Vou denunciar algo ilegal que existe no Estado. Quando eu tenho o habeas corpus, proteger alguém que está preso legalmente, estou protegendo direitos previstos na Constituição e, obviamente, direitos previstos em tratados internacionais. Na Convenção Americana, direito de ir e vir, direito de ter uma conduta correta por parte da administração. No PIDCP, o direito à vida, o direito à liberdade. Eu tenho o habeas corpus para proteger direitos previstos na própria Constituição, a locomoção prevista na Constituição, e também em tratados internacionais. Convenção Americana, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ok? Para fins de estudo sobre o tema, você tem que entender que existem dois tipos de habeas corpus, tá? O habeas corpus preventivo, que é aquele que você vai utilizar antes do ato constritivo, HC preventivo, aquele utilizado antes do ato constritivo. Tracinho, ponha como dica, ameaça de prisão. Existe uma ameaça de prisão, vai socorrer do HC preventivo. E o que eu peço para o magistrado quando eu ingresso com HC preventivo? Os senhores vão requerer um salvo-conduto. No HC preventivo, antes do ato construtivo, o que eu peço para o magistrado? Um salvo-conduto. Eu só pergunto, o que é um salvo-conduto no seu caderninho? É uma decisão judicial para evitar a prisão. Ok? Então, habeas corpus preventivo antes do ato constritivo. Antes do ato constritivo. O que eu peço para o magistrado? Peço um salvo-conduto. Salvo-conduto que é uma decisão judicial que vai evitar o ato constritivo. É muito comum, quando você lê um jornal, olha, tal indivíduo foi depor lá numa CPI da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e conseguiu lá no Supremo Tribunal Federal um salvo-conduto. Para quê? Para que ele compareça e não produza a prova contra si. É óbvio que nem era necessário um habeas corpus sobre o tema, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Mas por cautela advogado, foi lá, ingressou com uma liminar em um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, o ministro concedeu para ele, ó, você vai lá, seu cliente vai lá e comparece, mas não precisa produzir prova contra si. Então esse é um exemplo campeão de habeas corpus preventivo, quando há expedição de um salvo-conduto. Pula uma linha, embaixo escreva HC repressivo ou liberatório. O habeas corpus repressivo ou liberatório, HC repressivo ou liberatório, ele é muito utilizado quando, em duas situações, são duas situações distintas. Você pode colocar letra A e letra B. Letra A. Já existe uma prisão ilegal ou abusiva. Meus caros amigos do Brasil inteiro, já existe uma prisão ilegal ou abusiva. Se já há uma prisão ilegal ou abusiva, o que eu vou pedir? Os senhores vão requerer um alvará de soltura. Prisão ilegal, peço o quê? Um alvará de soltura. O ato constritivo, já existe a prisão ilegal ou abusiva, vou pedir o alvará de soltura. Ponto e vírgula. Letra B. Segundo caso, do HC repressivo. Segundo caso. Existe um mandado de prisão em aberto. Entenda, expedido. Existe um mandado de prisão em aberto. Expedido. Mas ainda não foi cumprido. Existe um mandado de prisão em aberto, entenda, expedido, mas não cumprido. Nesse caso, o que se pede ao magistrado? Nesse caso, é requerida a revogação do mandado de prisão. É requerida a revogação do mandado de prisão. Também conhecida como contramandado. Contramandado. Vamos ver se deu certo? Habeas corpus preventivo antes do ato constritivo. Ok? Peço o quê? Peço um salvo-conduto para o magistrado. HC repressivo ou liberatório. O indivíduo já está preso legalmente, um alvará de soltura. Ou já foi expedido mandado de prisão, porém não foi cumprido. O que eu peço?
a revogação do mandado de prisão. Tranquilo? Ou contramandado. Vimos aqui 2 remédios constitucionais para a proteção de direitos fundamentais e direitos humanos que não necessitam de advogado. Ok? No seu caderno, pule uma linha, por quê? Os demais remédios constitucionais vão necessitar de advogado. Os demais remédios constitucionais irão necessitar de advogado. Os demais remédios irão necessitar de advogado. Então, no seu caderninho, por favor, anote aí. No seu caderninho, anote. Qual que é o próximo? O próximo é o habeas data. O próximo remédio é o habeas data. O habeas data, libere a informação, solte a informação. O habeas data está previsto no artigo 5º, inciso 72. LXX, 2 pauzinhos. Artigo 5º, inciso 72. Ok? Artigo 5º, inciso 72. Isso da nossa Constituição. E você que se interessar pelo tema e quer se aprofundar, tem uma lei própria sobre o tema. Aí anote o número da lei. A lei é a lei número 9.507, lei 9.507 de 1997. Lei 9.507 de 1997. Ok? No seu caderno, um resumo de habeas data. Meu caro, o habeas data, ele é utilizado para quê? Escreva. Ter acesso e retificar, ter acesso e retificar dados ou informações do impetrante, ter acesso e retificar dados ou informações do impetrante que estão, ter acesso e retificar dados ou informações do impetrante que estão em um órgão público ou de caráter público. Vamos ver se deu certo? Ter acesso e retificar dados ou informações do impetrante que estão em um órgão público ou de caráter público. Conseguimos? Bom, grande parte da doutrina entende que o habeas data é uma ação personalíssima. Então coloque embaixo, cuidado, é uma ação personalíssima. Grande parte da doutrina assim entende. Por que ação personalíssima? Porque quem pode pleitear as informações é o próprio impetrante. Então o impetrante vai contratar um advogado para ter acesso às suas informações que estão no órgão público. Ok? Então, ação personalíssima. Quem vai pedir é o impetrante. Põe embaixo, por favor. Cuidado. Cuidado. A jurisprudência admite a impetração por algumas pessoas. A jurisprudência admite a impetração por algumas pessoas. E você coloque entre parênteses quais são essas pessoas. Então, entre parênteses você coloque cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Deu certo? Então, vou repetir para os senhores. O habeas data, quem pode impetrar é propriamente quem? O impetrante. Vai contratar um advogado para ter acesso às suas informações. Então, isso é previsto na Constituição e na lei. Muito bem, é uma ação personalíssima. Quem pode? O impetrante. A jurisprudência admite outras pessoas poderem propor o habeas data, mas tem que ter uma justificativa. O impetrante está incapacitado, morreu, foi abduzido, não se sabe onde ele está. O CAD, quem é o CAD? Está no seu caderno. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão podem propor em nome do impetrante. Para proteger quem? Proteger, por exemplo, o nome da família, ou a honra da família. Ok? No seu caderninho, reveja. Habeas data, ter acesso e retificar dados ou informações do impetrante. Onde é que estão as informações?
em um órgão público ou de caráter público. Meus caros, quando é dito de caráter público, são informações que deveriam estar sobre a guarida do Estado, mas possibilita também que entidades privadas também tenham acesso a certas informações sigilosas. No seu caderninho, por favor, quando se fala em entidade de caráter público, entenda para fins de prova, Serasa, SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, né? Serasa, já se admitiu, e é muito comum nos livros, na doutrina, que o Serasa e o SPC são entidades de caráter público. Na Lei 9.507 de 97, na Lei 9.507 de 97, se olharem o artigo 1º, no parágrafo único do artigo 1º, tem um conceito legal sobre o tema, o que é entidade de caráter público. Eu peço que você dê uma olhadinha em casa com mais cuidado, ok? Habeas data, resumindo, ter acesso a dados e informações do impetrante que estão em um órgão público ou de caráter público. Estão num órgão público ou de caráter público. Tudo bem? Preciso de advogado e, importante, destaque no seu material, precisa esgotar a via administrativa. Então anote, para se ingressar com habeas data, eu preciso esgotar a via administrativa. O que é isso? Pensa comigo aqui. Imagine, meus caros, que eu quero ter informações minhas que estão na Receita Federal ou no INSS, no Instituto Nacional de Seguridade Social. Eu pedi administrativamente para ter acesso às informações. Foi negado. Passou o prazo previsto na lei, 15 dias, prorroguei por mais 15, 30 dias. Passou mais do que o prazo previsto na lei. Pedi as informações administrativamente, foi negado. Vou contratar um advogado, como Receita Federal e INSS são órgãos federais, vou peticionar ao juiz federal para ter acesso e corrigir, se for o caso, as informações. Então, precisa esgotar a via administrativa para se ingressar, se impetrar um habeas data. Então, perceba até aqui nós vimos direito de petição, habeas corpus, acabei de ver habeas data com vocês. Ponto e vírgula, quarto remédio, quarta garantia para a proteção de direitos previstos na Constituição e em tratados internacionais. O quarto remédio é o mandado de segurança. Mandado de segurança que é uma criação brasileira, começo do século passado, ok? O mandado de segurança, que normalmente você conhece por mandado de segurança individual, ele tem fundamento no artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Artigo 5º, inciso 69, LX, pauzinho X. No artigo 5º, inciso 69, está a previsão na nossa Constituição do mandado de segurança. Ok? Muito importante você destacar no seu material, por favor. Existe uma lei recente sobre o tema. Anote, a Lei 12.016. Lei 12.016 de 2009. Lei 12.016 de 2009. Lei 12.016 de 2009. Ok? Lei 12.016 de 2009. Muito importante para nós. Eu tenho uma lei específica que trata do mandado de segurança. Nesse caso, o mandado de segurança individual. Ok? Quais são os requisitos para se ingressar, se impetrar com mandado de segurança? Então vamos lá, põe assim embaixo. Requisitos. Entenda, quando é que eu vou usar o mandado de segurança? Quando é que eu vou usar o mandado de segurança? 1. Quando eu estiver diante de um direito líquido e certo. Quando os senhores estiverem diante de um direito líquido e certo. Estiver diante de um direito líquido e certo. E no seu material, por favor, quando se fala direito líquido e certo, escreva entre parênteses. É aquele que se comprova documentalmente. Para o Supremo Tribunal Federal, para a doutrina, é isso. É aquele que se comprova documentalmente. Como assim? Se comprova com documentos. Direito líquido e certo, ele se comprova com documentos. Meus caros, põe embaixo, observação. Em alguns casos especiais, basta o simples texto da Constituição e da lei. Em alguns casos especiais, basta o simples texto da Constituição e da lei. Em alguns casos especiais, basta o simples texto da Constituição e da lei. Ok? Então ficou. Direito líquido e certo se comprova com documentos. Em alguns casos, basta o simples texto da Constituição e da lei. Ok? Põe embaixo um cuidado, põe assim, cuidado.
Não cabe prova testemunhal e nem pericial. Não cabe prova testemunhal e nem pericial. Não cabe prova testemunhal e nem pericial. Não tem prova testemunhal nem pericial em mandado de segurança? Não, não tem prova testemunhal e nem pericial em mandado de segurança. Ok? Esse é um cuidado importante para fins da sua vida acadêmica ou sua vida profissional. Outra observação. Se já transitou em julgado, não cabe mandado de segurança. Eu tenho um processo, já transitou em julgado. É caso de mandado de segurança? Não, não é caso de mandado de segurança. A depender da esfera, eu posso ingressar com uma ação rescisória, fundamento no Código de Processo Civil, ou uma revisão criminal na esfera processual penal. Se transitou em julgado, não cabe mandado de segurança. A depender da esfera, cabe uma ação rescisória ou uma revisão criminal. Ok? Então ficou o primeiro requisito, direito líquido e certo, se comprova com documentos, entenda, texto da Constituição e da lei ou próprio documento. Ou era uma apreensão ilegal e inconstitucional do meu veículo, está na delegacia X. Pedi para o delegado a restituição do ponto de vista administrativo. Foi negado. Liminar em MS, meu direito de propriedade perante a Justiça, se for delegado da Polícia Federal, Justiça Federal. Delegado de Polícia, a Justiça Comum, né, delegado comum da Polícia Civil, é um mandado de segurança na Justiça Estadual. Ok? Lembrem-se, direito líquido e certo. Ok? Ponto e vírgula. Segundo requisito. Não é caso nem de habeas corpus, nem de habeas data. Tudo bem? Não é caso nem de habeas corpus, nem de habeas data. Terceiro requisito. Existe uma ilegalidade ou abuso de poder. Existe uma ilegalidade ou abuso de poder. Existe uma ilegalidade ou abuso de poder. Você pode perguntar, mas quem cometeu essa ilegalidade ou esse abuso de poder? Você pode colocar entre parênteses. Uma autoridade pública ou alguém envolvido, alguém investido da autoridade pública. Quem cometeu esse abuso, essa ilegalidade? Uma autoridade pública, a autoridade pública, ou alguém investido em tal autoridade. Uma autoridade pública ou alguém investido em tal autoridade. Deu certo? Então ficou no seu caderninho assim, ó. Mandado de segurança, direito líquido e certo, não é caso nem de habeas corpus nem de habeas data. Quem cometeu abuso? Uma autoridade pública ou alguém investido em tal autoridade. Tudo bem? Mandado de segurança, os senhores vão ter que ler a lei. Agora, minha dica é uma dica processual, mais de caráter processual civil, né? Os senhores vão ler a lei 2016. Então, minhas dicas para vocês. Vocês estão lendo a lei e apareceu a palavra não, atentem o máximo para essas expressões que lá estão. Por exemplo, não cabe liminar. Se não cabe liminar, não posso entrar com uma mandado de segurança com liminar. Ok? Não cabe liminar. Ou não cabe mandado de segurança. Então pesquise na lei e encontre lá. Não cabe liminar. Por exemplo, eu tenho a possibilidade de um recurso administrativo judicial com efeito suspensivo. Não cabe liminar. Ok? Não cabe mandado de segurança em algumas situações, inclusive na área tributária. Ok? E importante, tem um instituto que é muito requerido no dia a dia profissional. É a suspensão de segurança, que também está previsto na lei de segurança. Suspensão de segurança. O presidente do tribunal vai suspender a liminar concedida pelo juiz de direito, lá embaixo. Ok? É suspensão de segurança. Está onde? Está na lei 2016. Então, cuidado, o máximo de cuidado com o mandado de segurança. Artigo 5º, inciso 69 e a lei 12.016 de 2009. Beleza? Pula uma linha, vem o próximo remédio. O próximo remédio é o mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo. Meus amigos, o mandado de segurança coletivo, ele é previsto no artigo 5º, inciso 70, LXX. Artigo 5º, inciso 70, LXX. Ok? Isso da nossa Constituição. O mandado de segurança coletivo está previsto no artigo 5º e 70. E tem uma lei sobre o tema. Né? Qual que é a lei? É a mesma lei do mandado de segurança individual. Então, repise no caderninho aí. Reprise ou repise, né? Escreva novamente. Lei 12.016, Lei
12.016, Lei 12.016 de 2009. Só que com relação ao mandado de segurança coletivo, é importante você ler um artigo específico da lei, que é o artigo 21 da Lei 12.016 de 2009. Artigo 21 da Lei 12.016 de 2009. Ok? O que você precisa atentar com relação ao mandado de segurança coletivo? Então é muito simples. Meu caro, o mandado de segurança coletivo, ele difere do mandado de segurança individual com relação à legitimidade ativa. Entenda, quem pode propor o mandado de segurança coletivo? Então, a diferença entre o MS individual para o MS coletivo está na legitimidade ativa. Quem pode ser autor e, portanto, quem vai ser protegido pela decisão. E por isso a gente pede para o aluno leia o artigo 5º e 170, tem duas linhas, as linhas A e B. Né? Tem que ler. Partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional. Quer dizer que é um partido que tenha ou um deputado federal ou um senador num ato de impetração do mandado de segurança coletivo. Ok? Então, o mandado de segurança coletivo vai ser proposto por quem? Por exemplo, partido político com representação no Congresso Nacional. Ok? Partido político com representação no Congresso Nacional. Tudo bem? Quem vai ser protegido? Quem é daquele partido político. Vai proteger só os membros do partido. Quem é parlamentar ou quem é filiado ao partido. Então, meus amigos, o mandado de segurança coletivo nós chamamos de mandado de segurança corporativo. O mandado de segurança coletivo, ele é corporativo. O que é isso? Protege aquele grupo de pessoas que pode impetrá-lo. Protege aquele grupo de pessoas que pode impetrá-lo. Ok? Professor, uma associação pode propor o mandado de segurança coletivo? Pode propor o mandado de segurança coletivo. Para beneficiar quem? Quem é daquela associação. Onde é que eu encontro isso? Na linha B do inciso 70 do artigo 5º. O que eu preciso que você faça? Que você leia o artigo 5º, inciso 70, as linhas A e B. Leu as alíneas, né, as pessoas que podem propor e que serão protegidas. Vá até a lei. Qual lei? 12.016 de 2009. Lá na lei 12.016 de 2009, você vai atentar para o artigo 21. E aqui tem uma pegadinha. Cuidado! O artigo 21 da lei repete o texto da Constituição, mas traz uma nova informação ou um meio de reduzir ainda mais o MS coletivo. Anote aí, no artigo 21, está previsto no artigo 21 da lei. Qual lei? 12.016 de 2009. O que está previsto no artigo 21 da lei? Que o direito a ser protegido ou pleiteado tem que constar do estatuto do organismo, da organização. Quer dizer que para ingressar com uma lei de segurança coletivo, aquela associação, aquele partido, tem que demonstrar que no seu estatuto está previsto a proteção daquele direito que eu quero ver, né, protegido ou agraciado pelo mandado de segurança coletivo. Deu certo? Então, mandado de segurança coletivo, ok? E vai ser proposto por certas pessoas, partido político, associação, que deve constar no estatuto desses organismos o direito a ser protegido. Uma associação de proteção ao meio ambiente. Está previsto no estatuto que vai proteger o meio ambiente? Tá. Podem entrar com uma lei de segurança coletiva para proteger as pessoas daquela comunidade. Por exemplo, uma associação de proteção de defesa do consumidor. Quem for associado vai estar protegido? Se no estatuto tiver previsto. A associação poderá propor uma lei de segurança para proteger o direito do consumidor. Ok? Então, uma certa limitação, uma restrição ao uso do mandado de segurança coletivo previsto no artigo 21 da Lei 12.016 de 2009. Não se esqueça, meus amigos, tudo o que eu falei do mandado de segurança individual se aplica ao mandado de segurança coletivo. Então, você pode aí só fazer assim, põe assim, dica.
aplicam-se os requisitos do MS individual ao coletivo. E se recordam? Direito líquido e certo, ok? Não é caso de habeas corpus ou de habeas data, direito líquido e certo. Não é caso de habeas corpus ou de habeas data. Existe uma ilegalidade ou abuso de uma autoridade pública. Uma ilegalidade ou abuso de uma autoridade pública ou alguém investido em tal autoridade. Deu certo? Então, vem comigo, ó. Mandado de segurança individual, artigo 5º, inciso 69. Mandado de segurança coletivo, artigo 5º, inciso 70. Diferença entre eles, o MS coletivo é corporativo, protege certos grupos de pessoas que podem impetrá-lo. Essa é a principal diferença. Peço a vocês que leiam a Lei 12.016 de 2009. Atenção à diferença. No MS coletivo, atentar para o artigo 21 da lei. Nos dois casos, tem proibições com relação a liminar, com relação ao uso do MS e a questão da suspensão de segurança. Leiam, por favor, a Lei 12.016 de 2009. Então, com isso, nós já enfrentamos aí um outro remédio. Vamos para o próximo remédio no seu caderninho aí. Mandado de injunção. Próximo remédio, mandado de injunção. O mandado de injunção, na nossa Constituição, está previsto no artigo 5º, inciso 71, ok? Mandado de injunção está previsto no artigo 5º, inciso 71. Artigo 5º, inciso 71. LXX pauzinho. E o importante é você anotar no seu caderninho. Não há lei própria regulamentando o mandado de injunção. Ou por enquanto não há, podemos afirmar, né? E o que eu uso para impetrar o mandado de injunção? Qual a legislação que eu vou utilizar? Os senhores vão utilizar a mesma lei do mandado de segurança. Não há lei própria, por enquanto, com relação ao mandado de injunção. Qual norma se aplica? A lei do mandado de segurança, a Lei 12.016 de 2009. A Lei 12.016 de 2009. Aplico a Lei 12.016 de 2009. Tudo bem daqui? Joia. Quando deve ser utilizado o mandado de injunção? Qual situação autoriza o uso do mandado de injunção? A abreviatura seria MI. Qual é a autorização para se utilizar um MI? Então você anote. Se existir uma inconstitucionalidade, se existir uma inconstitucionalidade por omissão. Então, se existir uma inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade por omissão. Aí você pode perguntar, mas o que é isso, uma inconstitucionalidade por omissão? Abra um parênteses, escreva à frente. É a mesma coisa de existir, anotem, uma norma constitucional de eficácia limitada, norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada. Existe uma norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada. Deu certo? Existe uma norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada. De modo mais simples, meus caros, existe um direito previsto na Constituição, mas que não foi regulamentado. Eu tenho um direito previsto na Constituição, mas que não foi regulamentado. Nós temos um exemplo da moda. Qual é o exemplo da moda? Direito de greve dos servidores públicos. Direito de greve dos servidores públicos, artigo 37, inciso 7º. Artigo 37, V, dois pauzinhos. Ok? Artigo 37, inciso 7º. Não foi regulamentado o direito de greve dos servidores públicos ainda. Se um dia vier a ser regulamentado, aí não vai ser mais uma inconstitucionalidade por omissão. Ok? Então, quando se fala em inconstitucionalidade por omissão, pensa. Tem uma norma na Constituição que estabelece o direito que depende da feitura de uma lei para dar efetividade a esse direito. Não foi feita a lei. Nesse caso, existe uma inconstitucionalidade por omissão.
Eu sou advogado de um cliente que quer exercer esse direito, que não foi regulamentado. O que eu vou utilizar? O mandado de injunção. E pensa comigo, é um direito previsto na Constituição Federal. Quem deveria fazer a lei? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi omisso. Onde é que eu vou ingressar impetrado no mandado de injunção? Lá no Supremo Tribunal Federal. Aqui no Supremo Tribunal Federal. Então o indivíduo vai contratar o advogado que vai ingressar com mandado de injunção para que ele consiga exercer aquele direito que é previsto na Constituição que não foi regulamentado pelo Congresso. Ok? E o Supremo? Meus amigos, de meados de 2007 para adiante, o Supremo vem implementando ou dando efeito concreto aos mandados de injunção. Eu falo aos meus alunos de segunda fase de constitucional, meus amigos, ingresse com mandado de injunção e peça para que o Supremo conceda o direito para o seu cliente. E vai conceder. Então você verifica hoje claramente mandado de injunção para viabilizar o direito de greve, servidores públicos que não foi regulamentado, mandado de injunção para antecipar a aposentadoria por tempo especial, porque o Congresso Nacional não fez uma lei complementar para ter aquele tempo fictício que tem para os seletistas, e não é interesse do governo fazer uma lei complementar para antecipar a aposentadoria. Por isso que nós temos esses mandados de injunção com efeitos coletivos. Aí nós louvamos a atuação do ministro Marco Aurélio, que foi o primeiro a implementar e viabilizar e conquistar os demais ministros para conceder o efeito concreto nos mandados de injunção. Ok? Então, mandado de injunção, ficou claro para vocês? Eu tenho o direito previsto na Constituição, eu preciso exercer aquele direito, não tenho a lei própria, vou pedir para o Supremo conceder aquele direito pela ausência de regulamentação. Ok? Então, mandado de injunção, no seu caderninho, ficou artigo 5º, inciso 71, não tem lei própria sobre o tema, usamos a mesma lei do mandado de segurança. Próximo remédio, no seu caderninho, por favor. Nós vamos enfrentar agora a ação popular. No seu caderninho, ação popular. Artigo 5º, inciso 73. LXX, 3 pauzinhos. Inciso 73 do artigo 5º. LXX, 3 pauzinhos. Artigo 5º, inciso 73. E tem uma lei própria, bem antiga sobre o tema, mas está em vigor, está sendo utilizada, que é a lei número 4717, lei 4717, 4.717, de 1965. Lei 4717, de 1965. 4717 de 1965. Meus amigos, no seu caderno você anota se você quiser. Quando deve ser utilizada uma ação popular? Aí você anote. É utilizada uma ação popular para proteger o patrimônio público, histórico, cultural, proteger o patrimônio público, histórico, cultural, o meio ambiente, proteger o patrimônio público, histórico e cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa. Proteger o patrimônio público, histórico e cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa. Patrimônio público, histórico e cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa. E muito importante você grifar aí patrimônio público, que é o tema da moda. O ministro X está malversando o dinheiro público. O secretário X de Estado do município pegou o dinheiro e aplicou numa licitação fraudulenta ou desviou verbas públicas. Violado o patrimônio público, autoriza uma ação popular. Ponto. Na outra linha, vem lá, autor. Preste atenção. Com relação ao autor, temos duas dicas. Primeira, que é a mais importante. Só cidadão pode propor uma ação popular. Só cidadão pode propor uma ação popular. Só cidadão pode propor uma ação popular. Ok? Então ele vai contratar um advogado que vai impetrar, propor uma ação popular. Ok? Importante. Se ele desistir desta ação, outro cidadão poderia assumir o polo ativo da ação. Se ele desiste, outro cidadão pode assumir o polo ativo da ação. Ok? E se ninguém assumir? Quem vai assumir? O cidadão propôs, abandonou. Quem assume? Outro. Ninguém quer assumir. Quem vai assumir? O Ministério Público. Então é muito importante. O Ministério Público, que era custos legis, fiscal da lei, vai se tornar autor. É a conhecida
legitimidade ou legitimação extraordinária ou superveniente. Legitimidade ou legitimação extraordinária ou superveniente. De modo bem simples, se você quiser anotar no caderninho, de modo bem simples, coloque assim, por favor. O Ministério Público não pode propor ação popular. O Ministério Público não pode propor ação popular. O Ministério Público não pode propor ação popular. Vírgula. Mas pode assumir o andamento, e dar execução à decisão da ação popular. Deu certo? O Ministério Público não pode propor a ação popular, mas pode assumir o andamento e dar execução à ação popular. Ok? Então, são questões importantes que envolvem a ação popular. Proteger o patrimônio público, história cultural, meio ambiente e moralidade administrativa. Quem pode propor? O cidadão. Se abandonar, outro pode assumir. Se ninguém assumir, quem assume? O Ministério Público. Legitimidade ou legitimação extraordinária ou superveniente. Lembra o que é isso? Em nome próprio, defendo o direito alheio porque a lei me permite. Lembra? Em nome próprio, defendo o direito alheio porque a lei me permite. Ok? Outra dica importante. Agora preste atenção. Meus caros, quando se fala em ação popular, é muito importante você colocar no seu caderninho, dica, não tem foro de prerrogativa de função em ação popular. Não tem foro de prerrogativa de função em ação popular. Não tem foro de prerrogativa de função em ação popular. Não tem foro de prerrogativa de função em ação popular. Como assim, professor? De modo bem simples. A ação popular, qual que é a regra? Se é verba pública estadual ou municipal, ela é impetrada, a ação popular, ela é proposta perante o juiz de direito. Ok? Se for verba pública federal, perante o juiz federal. Ok? Então não tem foro de prerrogativa de função. Eu posso demandar um deputado federal ou um senador na Justiça Federal do meu estado. Tranquilo? Importante. Temos uma exceção muito comum de se falar, de se comentar no dia a dia de vocês por aí, que foi uma ação popular da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. Essa ação popular, quem julgou? O Supremo Tribunal Federal. Os juízes estavam impedidos, uma questão federal, existe a Reserva Indígena em outros estados da federação. Quem puxou a competência para decidir? O Supremo Tribunal Federal. Ok? Então essa é uma exceção. Qual que é a regra? A ação popular, ou juiz de direito, ou juiz federal. Ou justiça estadual, ou justiça federal. Ok? E avançamos aí para o último remédio. O último remédio agora no seu caderninho, por uma linha, é a ação civil pública. A ação civil pública, os modernistas sobre o tema, os contemporâneos, entendem que a ação civil pública também é um remédio constitucional. Só que ele é o único remédio que não está no artigo 5º. Ele é uma espécie de ação popular turbinada, ok? No caderno eu quero só isso aqui, ó. Ação civil pública. É um remédio constitucional? É. Onde é que está? Artigo 129, inciso 3º. Ação civil pública, artigo 129, inciso 3º. Ok? Se você for ler lá isoladamente o artigo 129, inciso 3º, você vai ter a falsa impressão de que só o Ministério Público pode utilizar da ação civil pública. Está equivocado. Inquérito civil público, só o Ministério Público pode propor. A ação civil pública, não. Além do MP, outras pessoas. A Defensoria Pública, a União, Estados, DF, municípios, vocês como advogados de associações, ok? Porque a ação civil pública tem uma lei própria. Anote a lei, é a Lei 7347, Lei 7347 de 1985. Lei 7.347 de 1985, ok? Tem que ler essa lei. Especial atenção para o artigo 5º dessa lei. Lá tem as pessoas que podem propor a ação civil pública. Ficou assim, ação civil pública, artigo 129, inciso 3º, é o único remédio que não está no artigo 5º, tem uma lei própria, Lei 7347 de 1985. Dica, cidadão não pode propor ação civil pública. Dica, cidadão não pode propor ação civil pública.
Professor, para que serve a ação civil pública? Vocês vão estudar sobre o tema, vão perceber. Para proteger qualquer interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo. Proteger qualquer interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo. O que é isso? Basta você consultar o Código de Defesa do Consumidor. Lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, você tem lá conceitos do que é interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo. Artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. De modo bem simples para os senhores. Interesse difuso, eu não sei quantificar quem foi atingido. Derramamento de óleo, publicidade enganosa. Não sei quantificar quem foi atingido. Difuso, evento anormal existente. Interesse coletivo. Tem uma relação jurídica e eu sei quem são as pessoas que vão ser atingidas. Existe um contrato, por exemplo, um contrato de leasing, de consórcio. Eu sei quem são as pessoas atingidas. Posso ingressar com ação civil pública para proteger aquele direito coletivo. Tem uma relação jurídica entre eles. Interesse individual homogêneo. Existe algo que puxa a afinidade daquele grupo de pessoas. Por exemplo, pessoas com necessidades especiais que querem se proteger com relação a uma isenção de um imposto X. Eu tenho uma unidade, um vínculo entre essas pessoas, um vínculo, inclusive um vínculo legal entre essas pessoas, que para se proteger vão usar de uma ação civil pública. Ok? Interesse individual homogêneo. Meus amigos, qualquer um desses, interesse difuso, coletivo e individual homogêneo, pode ser protegido, pleiteado por meio de uma ação civil pública. Ok? Muito bem, vamos lá. Parece que tem alguém que tem uma pergunta aqui para nós. Quem vai perguntar primeiro é... Manda lá a perguntinha. Quais são as garantias constitucionais que não necessitam de advogado? Pergunta interessante, quais são as garantias constitucionais, os remédios constitucionais que não necessitam de advogado. Falamos logo no início da nossa explanação, e é bom a gente reforçar. Direito de petição e o habeas corpus não necessitam de advogado, ok? Habeas corpus e o direito de petição. Direito de petição, caráter administrativo, dar início a uma reclamação, né, de um tema contrário à Constituição. Habeas corpus, proteger de ir e vir. Então eu vou abrir mão de formalismos para proteger o direito ambulatorial do nosso ir e vir, ok? E mais uma perguntinha, é da Amanda agora? O que manda, Amanda? Qual a diferença entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Muito bom, pergunta interessantíssima. Bom, vamos lá. O mandado de injunção é um remédio constitucional, qualquer pessoa pode se valer dele. MI é um remédio constitucional, qualquer pessoa pode se valer dele. Muito importante, o MI, de acordo com a nossa Constituição, pode ser proposto no STF ou no STJ. Até hoje não vi julgamento de mérito do MI no STJ. Então no STF com certeza, mas está previsto na Constituição, no STF e no STJ, tá? Mandado de injunção. E os efeitos do MI? São efeitos concretos. Entendam, meus queridos amigos, resolvem o caso do cliente. Peço a concessão do direito. O STF vai mandar conceder o direito. Então, mandado de injunção tem efeito concreto. Resolve o caso do cliente. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, conhecida como ADIM ou ADIPO, ou ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é uma ação do controle concentrado e constitucionalidade. Na esfera federal, quem pode propor essa ação? Só as pessoas do artigo 103 da Constituição. Controle concentrado, só as pessoas do artigo 103. O foro competente, lá no Supremo Tribunal Federal. Quem faça a Constituição Federal, lá no Supremo Tribunal Federal. E com relação aos efeitos, tem que tomar cuidado. Se vocês olharem no texto da Constituição, os efeitos da DIN por omissão: dar ciência ao poder competente, fazer em 30 dias se a omissão for de um órgão administrativo. Isso na Constituição. E na lei, daí eu peço para você tomar cuidado e ler a lei 9868, artigo 12H da lei 9868. Artigo 12H da lei 9868. Lá os senhores vão encontrar os mesmos efeitos previstos na Constituição com algo diferente, um plus. Entenda, você vai procurar lá. Dar ciência ao poder competente, até aí está igualzinho o texto da Constituição. Fazer em 30 dias se a omissão for de um órgão administrativo. Está idêntico à Constituição. Qual que é a diferença? Ou em prazo razoável a critério do tribunal. Então, na lei eu tenho essa possibilidade do prazo razoável a critério do tribunal. Tudo bem?
Meus amigos, nós vimos no encontro de hoje as garantias ou os remédios constitucionais que são utilizados para proteger direitos previstos na Constituição em diversos tratados internacionais. Por exemplo, a liberdade pessoal está prevista no artigo 7º da Convenção Americana. Violada, posso ingressar com habeas corpus. Direito à informação está previsto no artigo 13 da Convenção Americana. Violado, posso ingressar com habeas data. Lá no artigo 4º do Decreto 6949/2009, que é aquele decreto que trata da Convenção Americana, da Convenção de Proteção às Pessoas com Deficiência, no artigo 4º está previsto a acessibilidade. Lembra que o Decreto 6949, artigo 4º lá desse decreto, é como se fosse uma norma constitucional. Então, não viabilizado, autoriza o mandado de injunção, questão de viabilizar a acessibilidade das pessoas. O direito à propriedade está previsto no artigo 21 da Convenção Americana. Se for violado, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo. A proibição da escravidão, direito à indenização por erro judiciário. Se forem implementados, eu tenho o direito de petição, posso também ingressar com a ação popular ou com a ação civil pública, ok? Nesse encontro de hoje, mexemos com os remédios constitucionais ou garantias constitucionais que são utilizados para viabilizar direitos que foram previstos na Constituição, direitos fundamentais e direitos humanos. Muito importante para nós, fica a dica para vocês do e-mail daqui do Saber Direito, ok? Meus amigos, o e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Se quiser, pesquise lá, põe lá, professor Erival Oliveira, ou Erival da Silva Oliveira. Os nossos encontros trataram direitos fundamentais e direitos humanos, ok? Nós temos, se você quiser rever a aula, nós temos o endereço eletrônico www.youtube.com/saberdireitoaula, para rever as aulas da gente. Temos também aí, pertencente à família da Saber Direito, outros endereços eletrônicos, anote se você quiser. www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate, ok? Para mim foi um privilégio, uma honra estar aqui, espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço a Amanda, a Juliette e a Manuela pela paciência e a dedicação nesse curso que nós viabilizamos para vocês. Forte abraço, sucesso para vocês.